Olá pessoal, tudo bem? A paz seja contigo. Mais uma vez nós estamos aqui para dar sequência no nosso estudo do Evangelho de João. Hoje a passagem a ser estudada vai estar em 1 João, capítulo 1, versículos 5 até o 10. O nosso tema vai ser uma questão de contrastes entre a luz e as trevas. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então, né? Vamos começar lendo 1 João capítulo 1, versículo 5, que vai dizer o seguinte: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Glória a Deus. Primeira coisa que nós podemos estar falando um pouquinho a respeito desse texto que nós acabamos de ler é a questão que João ele nos fala que a mensagem que temos ouvido e vos anunciamos. A mensagem de Deus é uma mensagem que, antes de ser anunciada, ela precisa ser absorvida pelas nossas vidas. A gente nunca vai conseguir falar de verdade a respeito do Evangelho e da salvação sem primeiro ter vivido esse Evangelho, sem primeiro ter experimentado, sem primeiro ter escutado e entendido o que Jesus fez por nós. Nós nunca vamos ter eficiência na mensagem se nós não vivermos essa mensagem. Então, uma vez que nós ouvimos falar da morte e ressurreição de Jesus, do propósito dessa morte e ressurreição que foi nos trazer salvação, que nós estávamos debaixo de uma condenação com relação ao pecado, como nós falamos no nosso vídeo anterior, e que nós precisamos de Jesus para que nós possamos nos reconciliar com Deus, para entrar no caminho da salvação e da vida eterna. Uma vez que nós ouvimos essa mensagem, o Espírito Santo ele trabalha nas nossas vidas, trabalha na nossa mente, trabalha nas nossas emoções, de forma que nós possamos despertar a fé necessária para crer nessa mensagem. E uma vez crendo nessa mensagem, a gente também experimenta o poder transformador de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos experimentar o transformar de Deus, o fluir de Deus sobre as nossas vidas, e uma vez que nós enfrentamos esse poder transformador, nós absorvemos, né, nós somos ministrados por esse poder transformador, nós começamos a ter uma nova rota, uma nova trajetória, um novo rumo, para que nós possamos caminhar agora juntamente com Deus nos caminhos que Jesus ele proporcionou para nós. Então, essa é a primeira situação onde nós devemos ouvir. Ouvir, absorver e permitir que Deus nos transforme, para que depois, uma vez transformados, nós experimentemos o novo caminho, experimentemos a nova vida, a vida abundante prometida por Jesus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre nós. Então, primeiro nós precisamos viver essa transformação. E depois, uma vez que nós ouvimos, que nós entendemos e experimentamos a transformação, fica muito mais fácil nós começarmos a falar a respeito disso. Fica muito mais fácil a gente começar a testemunhar de alguma coisa que é viva nas nossas vidas, né? Uma coisa é a gente falar sobre teorias. A teoria da salvação, a teoria da Bíblia, aquilo que nós achamos, né? O achismo geralmente é a pior religião, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, nós precisamos experimentar. A Bíblia tem um caminho reto, né? Às vezes as pessoas elas têm várias interpretações porque tem muitos textos que são interpretados fora dos seus devidos contextos. E uma vez que os textos são interpretados fora dos seus contextos, já é muito pretexto para todo tipo de situação. Uma coisa que eu costumo falar muito, tanto para os meus alunos, como também para as pessoas que às vezes eu acompanho, é que a gente pode provar absolutamente qualquer coisa na Bíblia. Tudo pode ser provado na Bíblia, desde que você tire os textos do seu devido contexto, comece a fazer um ajuntamento ali que vai agradar o seu coração e transmita aquilo. Para pessoas que não têm um conhecimento aprofundado da Bíblia, para pessoas que não costumam ler, estudar, ou não têm um conhecimento ali, né, dos contextos da Bíblia, ela vai acabar engolindo. Falar, realmente, na Bíblia eu acho que deve ser verdade, dependendo da credibilidade de quem fala, né? Mas a gente sempre tem que estar estudando. Será que isso que está sendo falado é realmente verdade? E uma vez que nós temos esse discernimento, que nós temos esse conhecimento, fica muito mais fácil da gente realmente absorver aquilo que é verdade e rejeitar aquilo que está errado, que está ali sendo apresentado de uma forma errônea. E muitas vezes é assim também. Nós primeiro precisamos, né, absorver a palavra,
entender a Bíblia de uma forma correta, ter a experiência certa, para depois poder transmitir, baseado no conhecimento bíblico, naquilo que a Bíblia diz, e também na nossa experimentação a respeito daquilo que nós estamos tentando ensinar para as pessoas, ou falar para as pessoas com relação à salvação e à vida eterna. Então, por isso que João ele fala, o que temos ouvido e também vos anunciamos é isto, né? Esta é a mensagem. Então, primeiro eu ouço para depois poder anunciar. Anunciar em verdade, não anunciar uma teoria, não anunciar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, mas sim aquilo que eu vivo mediante a palavra. Texto dentro do seu devido contexto e coisas que cabem tanto dentro do Gênesis como também dentro do Apocalipse. Tudo vai numa linha reta. Quando você estende a linha, aquela doutrina que eu estou falando, ela tem que se encaixar perfeitamente em tudo aquilo que está sendo ensinado na palavra de Deus. Então esse é um ponto importante. Na sequência, você vê João falando, né? A mensagem que vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma, né? Então quer dizer que Deus ele é luz. O que significa isso? Então nós precisamos dar uma pinceladinha nos atributos de Deus. Hoje nós ouvimos falar muito que Deus é amor. Olha, Deus é amor, Ele te aceita do jeito que você é e coisa e tal. Ele te acolhe, Ele te perdoa, ele te entende. Então a gente ouve falar muito a respeito dessas coisas, o que não deixa de ser verdade. Mas, porém, não é a verdade completa, né? Porque muitas vezes dá a impressão que, independente do que eu faço, Deus ainda assim, ele vai me acolher, ele vai me entender, nada vai acontecer comigo, porque Deus é amor e no final tudo vai dar certo. O que não é verdade, né? A gente precisa ter a mensagem como um todo. Deus, ele é amor, ele faz tudo isso realmente, mas ele, uma vez que ele nos acolhe, ele não permite que nós andemos do jeito que nós andávamos antigamente. Ele vai nos confrontar, vai nos corrigir e vai nos dar uma nova caminhada de acordo com as regras estabelecidas por ele. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Então esse é um ponto importante aí para nós, para que nós possamos estar falando a respeito das coisas de Deus, né? Então, Deus, ele sendo amor, ele também é santidade, né? Deus, ele também é santo. Em várias passagens, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, fala sobre a santidade de Deus. Inclusive, algumas são ordens diretas, né? Sejam santos porque eu sou santo. Então, esse é um ponto importante. A gente saber que Deus, ele é santo, que ele não se mistura com nada que é errado, com nada que é pecado, com nada ali que é nebuloso. Deus, ele sempre vai estar no sentido de que ele deseja que nós tenhamos uma boa atitude, uma atitude correta, uma atitude simples, uma atitude reta, mediante as regras que ele estabeleceu na sua palavra. Que esse é um ponto importante, né? Deus, ele não se mistura com o erro. Aquilo que ele ordena é aquilo que é a regra que nós devemos estabelecer para as nossas vidas e andar segundo essas regras. E ao mesmo tempo que Deus, ele é amor, a santidade dele também exige que nós tenhamos uma atitude. Quando nós temos uma atitude contrária àquilo que ele está determinando, aquilo se constitui pecado. E todo pecado acaba se tornando uma ofensa direta contra a santidade de Deus. Porque eu estou deliberadamente quebrando as regras, deliberadamente quebrando o propósito dele para a minha vida. Então, eu desobedecendo, eu estou atacando diretamente as suas ordens e a sua santidade com relação à minha vida. E aí entra um terceiro atributo, o atributo da justiça. Deus é justo, né? E muitas vezes nós pegamos essa questão, Deus é justo no sentido de que alguém me prejudicou, então essa pessoa vai pagar pelo pecado dela, vai pagar pelo erro que ela cometeu contra a minha vida. Mas não é dessa forma que Deus ele coloca a justiça dele. A justiça dele, ela se manifesta contra todo o pecado que é cometido contra a santidade dele. Então a justiça dele se manifesta em forma de ira e ali nos coloca debaixo de uma condenação. Falamos no vídeo passado, por exemplo, que nós estávamos debaixo de uma condenação que nos conduziria ao inferno por conta do nosso pecado. É exatamente isso. Deus, ele falou que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Romanos 3:23, né, que tem essa questão do englobamento. Todos estão debaixo de pecado porque todos nós cometemos erros e falhas. E também tem em Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte, né?
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, o salário do pecado, ele me conduz a uma condenação de morte. João 3,36 fala, por exemplo, né, que aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não crê não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, a ira de Deus já está sobre a vida de todo pecador pelo fato dele ter ofendido a santidade de Deus. Então, esse é um ponto importante para a gente estar meditando. E como é que eu tiro o peso do pecado da minha vida? Também falamos no vídeo anterior. Através da fé na obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus, ele tomou sobre si a nossa condenação, tomou sobre si o nosso pecado, pagou o preço do nosso pecado, morrendo no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida. Então essa é a mensagem do Evangelho que está sendo pregada, para que nós possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, nos arrepender das nossas más ações, termos uma mudança de vida através da nossa fé em Jesus Cristo, fazendo dele Senhor e Salvador. Então é isso que acontece. Então é muito importante a gente saber a santidade de Deus. Deus é luz, ele não se mistura com as trevas. Então o pecador está afastado de Deus por conta das suas atitudes, pensamentos e ações. Mas Jesus, ele cria a ponte que vai fazer com que nós estejamos na presença de Deus, a ponte que vai fazer com que nós possamos novamente ser reconciliados com ele e caminharmos com ele durante a nossa vida aqui na Terra, para o final da nossa jornada alcançar a salvação e a vida eterna. Então esse é um ponto que nós devemos sempre meditar, não podemos tirar o foco dessa situação, não podemos tirar o foco dessa mensagem, para que nós, em gratidão, possamos caminhar juntamente com o Senhor, sendo santificados dia após dia. Então, por isso que ele fala, a mensagem é essa, Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. O fato de não há treva nenhuma é a questão, né, que ele não quebra as suas próprias regras. Aquilo que ele estabeleceu é aquilo que ele vai caminhar, porque isso expressa os seus atributos, expressa o seu amor e a sua vontade. E se nós quisermos andar na presença de Deus, precisamos aceitar as suas regras. É interessante pensar sobre isso, porque enquanto eu estava meditando, eu estava pensando no seguinte, né? Imagine que você vai entrar numa empresa secular, né? Uma empresa para você trabalhar. Nessa empresa, alguém estabeleceu as regras de conduta dessa empresa. Você vai chegar, por exemplo, às 8 horas da manhã, vai sair às 5 da tarde, sendo que você vai ter 1 hora de almoço, do meio-dia até 1 hora. Então essa vai ser uma das regras estabelecidas. Fora a questão do uniforme, as suas funções, aquilo que você vai poder fazer, aquilo que você vai ter acesso, aquilo que você não vai ter acesso, foram estabelecidas determinadas regras para você. Então você tem que obedecer essas regras se você quiser trabalhar naquele lugar. Se você chega a falar, não, eu não concordo, eu quero trabalhar na parte da tarde, quero ter 2 horas de almoço, quero trabalhar não 8 horas, mas somente 6. Então, quer dizer, você não vai servir para trabalhar naquele lugar. Então, não aceitou as regras, está fora, né? Não vai poder entrar naquela empresa para trabalhar. Isso vale para nossa casa também. Nossa casa normalmente tem regras. Eu me lembro que quando eu era ali um pré-adolescente, meu pai falou, bom, você vai chegar ali até no máximo 10 horas aqui em casa. E aí, uma vez comecei a quebrar demais as regras, ele falou o seguinte, né? Se você quiser permanecer aqui, você tem que obedecer, senão você pega aí, sai de casa, aí você faz as suas regras, faz do jeito que você quiser, né? Então, foi isso que ele disse para mim. Eu, inteligentemente, acatei as regras e permaneci lá até quando eu me casei. Então, esse é o ponto importante para nós, né? Se nós quisermos participar de um ambiente, de uma comunidade, tem que ser de acordo com as regras daquele ambiente, daquela comunidade, que é muito importante que isso aconteça. Igreja, a mesma coisa. Cada igreja ali tem as suas regras, as suas situações com relação à comunidade. Claro que as regras, elas primeiramente têm que ser as bíblicas, mas também algumas igrejas, elas têm as suas próprias ali, seus próprios atributos. E se eu quiser permanecer naquela comunidade, eu devo aceitar, acatar aquelas regras, ou se de repente eu não me encaixar naquele lugar, vou procurar um lugar onde eu melhor me adequo, né? Então esse é um ponto importante para nós. As regras, elas são muito importantes. E quem estabelece as regras espirituais, as regras para estar na presença de Deus, é o próprio Deus. Ele estabeleceu as regras através da sua palavra. Essa palavra aqui foi uns próprios, né? Algumas pessoas falaram, a palavra foi escrita por homens, né? Mas foram homens santos, inspirados por Deus, movidos pelo Espírito Santo,
que escreveram de acordo com a direção e com o propósito de Deus para que isso fosse propagado para todos aqueles que viessem a crer. Né? Então, abrindo um parênteses, foram quase 40 pessoas, né? Foram cerca de 40 pessoas que escreveram num período de aproximadamente 1.600 anos, muitas vezes em contextos diferentes, em terras diferentes, em diferenças atividades culturais, né, em diferentes culturas, e ali Deus ele fez com que tudo desse liga de forma que a mensagem ela fosse única, fosse uma mensagem de salvação, onde tudo convergisse para o seu Filho, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e aquele que pode trazer salvação e vida eterna para nós. Então tudo isso converge em Cristo. Então é Deus quem estabelece as regras. Se nós quisermos andar na presença de Deus, eu não posso andar na presença de Deus do meu jeito, né? Eu falo, eu ando na presença de Deus, mas é do meu jeito. Bom, então você não anda na presença de Deus, você acha que anda, né? Então esse é um ponto muito importante. Se você quiser andar em verdade, obedeça a palavra, creia na palavra, entenda a palavra e depois faça da melhor forma possível aquilo que está descrito nessa palavra. Então, esse é um ponto importante e fundamental para que nós andemos na presença de Deus. Amém? Bom, glória a Deus, né? Vamos dar sequência aqui para o nosso próximo texto, versos 6 e 7 agora. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, olha só que interessante, né? Verso 6 ele fala lá: se dissermos que andamos na luz e praticamos o mal, né? Fazemos aquilo que pertence às obras das trevas, a verdade não está em nós. Então, esse é um ponto fundamental, né? As nossas palavras, elas têm que condizer com as nossas ações. Não basta simplesmente eu falar, sou de Jesus, sou crente, sou cristão, ou sou evangélico, ou qualquer outro termo que você queira usar. O importante não é o termo que você usa, né? A maneira como você se expressa, a maneira como você se apresenta para as pessoas e para a sociedade. O importante é aquilo que você vive dentro daquilo que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala para você não mentir, você vai lá e não mente. A palavra de Deus fala para você não roubar, você vai lá e não rouba. A palavra de Deus fala para você ter uma vida reta, uma vida honesta, você vai procurar fazer exatamente isso, né? A palavra de Deus fala para você não andar em hipocrisia, você não vai ser uma pessoa nos bastidores da sua vida e outra pessoa que se apresenta para a sociedade, né? A gente vai ser um tanto dentro da sociedade, como também dentro da situação que nós nos apresentamos. Então, essa situação que muitas vezes, né, a gente fala de uma forma e age de uma forma completamente diferente das nossas palavras, isso se constitui em pecado. É uma pessoa que não anda com Deus, é uma pessoa que está fora da presença dele e que faz realmente com que às vezes haja um escândalo, né? A pessoa está vendo, está dizendo que anda com Deus, mas rouba, mais mente, mais é sensual, mais é desonesto, mais prejudica os outros, fala mal de outras pessoas. Então, essas situações a gente tem que evitar das nossas vidas, porque se nós estivermos fazendo desta forma, a gente acaba escandalizando o nome do Senhor, e isso também prova que nós não temos uma aliança genuína e verdadeira com Jesus. A aliança genuína e verdadeira, ela vai fazer com que eu procure andar em santidade, fazendo aquilo que Deus determina, e caso eu erre, eu vou lá, peço perdão a Deus, peço perdão também para as pessoas às quais eu prejudiquei, às quais eu difamei, falei alguma situação, me acerto tanto com Deus como também com os homens, e depois procuro caminhar não cometendo mais o mesmo erro, né? Isso é caminhar no arrependimento genuíno e verdadeiro. É largar o erro, deixar o erro para trás e começar a acertar, procurar acertar. Não somos infalíveis, vamos falar disso daqui a pouco, mas quando falharmos, a gente vai lá, pede perdão, tanto a Deus como também às pessoas, para que a gente possa caminhar de uma maneira ali reta e digna diante do Senhor. Tá bom? Então esse é um ponto. O outro ponto, ele fala, se andarmos na luz como ele está na luz, aí temos duas características também com relação a isso. A primeira, ele fala, mantemos comunhão uns com os outros.
Olha que interessante, né? Fala, se eu ando com Deus, se eu que tenho Deus no meu coração, se eu que realmente estou sendo transformado continuamente pela presença de Deus, pela vontade de Deus, pela bondade dele com relação à minha vida, então eu vou começar a andar com outras pessoas que praticam a mesma fé. Eu vou estar ali andando uns com os outros, né? Mais uma vez, falei isso no primeiro vídeo, volto a repetir. Não existe essa questão de eu e igreja. O meu negócio é eu e Deus e não preciso de ninguém. Meu negócio é andar sozinho, não quero saber da igreja porque existe corrupção, existe pessoas ali que agem errado e etc. Não, eu preciso andar com outras pessoas para influenciá-las a fazer a coisa certa, transmitir aquilo que Deus está colocando no meu coração para o coração delas, porque através dessa questão de conviver com outras pessoas, eu trago influência para essas pessoas, através das minhas palavras e das minhas ações corretas. E uma vez que eu expresso esse amor, o amor transforma, o amor constrange, o amor atrai e faz com que as pessoas elas possam experimentar algo novo de Deus. Então esse é um ponto importante e fundamental. Eu preciso andar com outras pessoas. Se eu não estou andando com outras pessoas, não tenho desejo de andar com outras pessoas, não tenho desejo de me relacionar, de influenciá-las através da influência que Deus está colocando na minha vida, isso também é característica que mostra que eu não estou andando na presença de Deus. Eu estou ou me desviando do caminho, ou eu nunca tive uma aliança com Deus e estou fora completamente da sua presença. Então eu preciso caminhar com Ele. Eu preciso andar com Ele e também preciso andar com outras pessoas, com outros irmãos. Não julgando, mas amando, procurando a restauração, procurando ali expressar o amor, expressar a bondade de Deus, falando a verdade segundo a palavra, como às vezes a gente ouve falar, amando o pecador, mas não amando o pecado, ou seja, né, amando a pessoa e querendo a restauração dela, querendo a cura dela, querendo com que ela tenha uma relação íntima com Jesus, mas não aceitando aquilo que ela faz, não aceitando os erros que ela comete, mostrando sim, em amor, que aquilo está errado, que aquilo está trazendo ali uma condenação para a vida dela, mas procurando trazer essa reconciliação dela com Jesus para que ela possa experimentar aquilo que eu estou esperando. Então, a característica do verdadeiro servo de Deus é a comunhão com outros irmãos, o caminhar junto, o discipulado, o evangelismo, essa questão aí de você ter outras pessoas para que você possa caminhar juntamente com elas. Então, esse é um ponto importante. O outro ponto que ele fala é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Ou seja, né, uma vez que nós andamos com Jesus, nós não somos infalíveis, né? Não é aquela questão que nós nunca vamos errar. Porque muitas vezes isso é interpretado dessa forma, falando, olha, o crente não erra, né? Aquele que diz que tem Jesus, ele não pode errar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Nós temos uma consciência daquilo que é certo e errado. E vamos procurar acertar sempre. Mas, uma hora, pode ser que nós erremos, pode ser que nós possamos deixar de fazer alguma coisa, pode ser que a gente possa se omitir, pode ser que a gente pegue um caminho tortuoso, haja de acordo com a nossa própria carne, diante da nossa própria vontade, pode ser que a gente se paralise no meio do caminho, mas, independente do que possa acontecer, a gente sempre deve se voltar para Deus e pedir perdão, restauração, e voltar para a rota que Deus estava nos direcionando. Esse é um ponto importante e fundamental. Você não sair da presença de Deus, estar sempre na rota certa e caso pegar algum caminho tortuoso, voltar para essa rota e procurar não errar mais naquela situação. O que não pode é viver numa constante carnalidade, né? Às vezes as pessoas falam, Deus ele me entende, aquela coisa toda, então a carne é fraca, é isso que eu vou fazer, o pecado ele na minha vida é assim mesmo, né? Eu nasci assim, estou vivendo assim, vou morrer assim. Não é assim que funciona, né? Na verdade, a gente precisa realmente viver a transformação de Deus. Quando não há arrependimento também, é alguma quebra de aliança que aconteceu, ou nós nunca tivemos aliança com Jesus, estávamos ali
convencidos que Jesus é bom, convencidos que a comunhão faz bem, mas não tínhamos uma aliança verdadeira com Jesus. Então é muito importante que a gente tenha essa questão na nossa vida, viva o arrependimento genuíno e verdadeiro. Se errarmos, a gente pede perdão, vamos falar disso daqui a pouco, e depois seguimos a rota das nossas vidas, né? O sangue de Jesus Cristo sempre vai estar nos purificando, o processo de santificação contínua ele vai acontecer no nosso interior, e dia após dia nós vamos melhorar, sermos cada vez mais semelhantes à presença de Deus, né? À vontade de Deus e semelhantes àquilo que o Filho de Deus é, Jesus Cristo é. Então esse é o nosso alvo. Nosso alvo é ser como Jesus e dia após dia a gente estar sendo transformado para estarmos chegando perto desse alvo. Amém? Glória a Deus, né? Agora vamos ler os 3 últimos versículos para a gente estar finalizando a nossa mensagem, que vai dizer o seguinte. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aqui nós vemos mais um contraste, né? A gente viu o contraste anterior falando sobre quem anda nas trevas e quem anda na luz. Agora a gente vê aquele que diz que não tem pecado e aquele que confessa os seus pecados e falhas, aquele que confessa, né, aquilo que está fazendo de errado. Então é muito importante que a gente tenha isso na nossa vida. Primeira coisa, saber que todos nós somos pecadores, né? Que não existe ninguém que é melhor do que ninguém. Eu sou falho, eu sou pecador, eu tenho coisas a serem transformadas, eu necessito da misericórdia de Jesus dia após dia da minha vida, e se não fosse pela obra que ele fez na cruz do Calvário, eu jamais poderia estar na presença de Deus. É Jesus Cristo quem abre o caminho para a salvação, é Jesus Cristo quem nos perdoa, né? Ele quem nos cobre os nossos pecados com seu sangue, que faz com que nós sejamos aceitos diante de Deus, e se não fosse por ele, nem eu e nem você poderíamos estar na presença de Deus. Então, todos nós somos pecadores e somos falhos. Esse é o ponto fundamental para que a gente possa viver um arrependimento genuíno. Porque o que acontece? Hoje, a mensagem está sendo pregada talvez de uma maneira errada, porque as pessoas, na melhor das boas intenções, falam, olha, Jesus está vendo algo de bom em você, ele quer aproveitar isso que você tem de bom e coisa e tal. É uma mensagem que agrada o coração, é uma mensagem que é acolhedora, etc. Mas é uma mensagem que não é bíblica, né? A mensagem bíblica ela fala que nós somos pecadores e que nós estamos debaixo de uma condenação. E Jesus Cristo ele veio para nós por amor, sim, por amor, mas para que nós possamos viver o arrependimento dos nossos pecados, e uma vez vivendo o arrependimento, que nós possamos viver uma experiência de novo nascimento, uma nova vida que Ele mesmo cria em nós, com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, para que as coisas velhas fiquem para trás e tudo se faça novo nas nossas vidas, conforme descrito em 2 Coríntios 5,17. Então é muito importante que nós estejamos atentos a esse tipo de situação, para que nós possamos ouvir a mensagem correta, saber que todos nós somos pecadores, que não existe ninguém melhor que ninguém, e ninguém que é aceito diante de Deus por conta das coisas boas que faz ou deixou de fazer, pelos seus dons e talentos, etc. Nós precisamos da graça e da misericórdia de Jesus Cristo, e uma vez que nós admitimos isso, é o primeiro passo para a nossa salvação, admitir nossos pecados e falhas, para depois nós nos arrependermos genuinamente e mudarmos a rota da nossa vida, fazendo de Jesus nosso Senhor e Salvador. Então esse é o Evangelho, é isso que nós devemos crer. Quando eu não faço isso, o que ele está falando aqui, né? Está fazendo de Deus mentiroso. Estou falando que Deus está falando que todos são pecadores. Ele fala, não, eu não sou tão pecador assim. Eu mereço a minha salvação. Eu estou fazendo boas obras, eu ajudo os pobres, eu não mexo com ninguém, eu não mato, eu não roubo, não sou como tais pessoas. Então, isso não pode salvar ninguém. Eu preciso admitir os meus pecados e falhas para poder viver a transformação de Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto, né? Admitir, não ser tomado pelo orgulho, para que eu realmente possa receber o perdão de Deus sobre a minha vida. Segundo ponto, uma vez que nós andamos com Jesus, tem essa questão, né?
Puxa, e quando eu erro, o que eu faço? Né? Às vezes as pessoas elas vivem debaixo da culpa, debaixo do ressentimento, debaixo daquela situação onde a pessoa fala, e agora eu pequei, eu não devia ter feito isso, coisa e tal, e vive aquilo naquela acusação, muitas vezes vindo da parte do inimigo ou da parte de outras pessoas, fala, tá vendo? É crente e fez isso, é crente e falou palavrão, é crente e mentiu, é crente e aceitou a desonestidade, né? Às vezes isso pode acontecer invariavelmente com um erro, alguma situação que te pegue de surpresa ali, né? Mas a palavra nos garante o seguinte: aquele que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando eu erro diante de Deus, eu vou lá e confesso o meu erro. Falo, Senhor, eu errei. Senhor, eu olhei de maneira impura para aquela determinada mulher. Senhor, eu aceitei aquela injustiça, fiquei com medo de me posicionar, de ser perseguido, etc. Senhor, eu peguei o troco errado, eu devia ter devolvido e não devolvi. Senhor, eu menti para o meu pai, menti para minha esposa, menti para o meu filho por conta disso. Então, quer dizer, eu vou lá e confesso diante do Senhor aquilo que eu fiz, né? Errei. Então, eu confesso o meu pecado. A grande questão é que, uma vez que eu confessei o pecado, o Senhor ele vai lá e me perdoa. Ele me perdoa, ele me limpa, ele cobre com seu sangue. Isso é muito importante de saber. Pecado confessado é pecado perdoado. E depois ele me purifica. Essa questão da purificação também é muito importante, porque aquilo que eu fiz, que eu estou confessando, eu não posso voltar a fazer. Eu vou chegar, a próxima vez que eu tiver uma oportunidade de fazer, de olhar para uma mulher de maneira impura, de mentir, de aceitar desonestidade, etc., agora eu tenho a chance de ter uma atitude diferente. Falar não para o pecado. Falar, eu não me envolvo com isso, eu não quero isso, Senhor, cobre-me com teu sangue, repreendo todo o mal na minha vida, né? Sair daquela situação de erro, sair daquela situação de pecado para viver a verdade de Jesus. Então esse é o grande ponto, né? É sair dessa situação e fazer com que as coisas elas possam acontecer bem na minha vida. Então eu confesso e largo o pecado, né? Eu não vou viver na prática do pecado, porque o que acontece também é que às vezes a gente pode se tornar sem vergonha, né? Começa lá, faz um pecado, Senhor, me perdoa, me arrependo, coisa e tal, aí tem a próxima oportunidade, vai lá, faz o pecado de novo, Senhor, caí de novo, me arrependo, me perdoa, coisa e tal. E aí, à medida que eu vou ficando nessa prática, peco, confesso. Peco na mesma coisa, confesso de novo. Peco na mesma coisa, eu vou me acostumando com o pecado. A mente vai cauterizando e uma hora eu não vou confessar, que eu vou achar normal. Vou começar a relativizar o pecado, vou falar, isso não é tão mal assim, né? A carne é fraca, todo mundo faz. Já vi pessoas na igreja, inclusive líderes, pastores que fazem a mesma coisa que eu. Então, quer dizer, eu vou começar a relativizar para aceitar o pecado. Isso é uma situação perigosa, porque isso vai me afastar de Jesus, vai me afastar do Evangelho, vai me afastar da salvação. Vou entrar naquela questão de ser o crente que age na hipocrisia e depois, no final, posso entrar numa condenação, posso sair dessa situação de salvação por viver em constante carnalidade na minha vida. Então é um ponto importante. É confessar e deixar. Provérbios 28:13, né? Aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Então esse é um ponto importante para nós, né? Dentro desses contrastes. Então, hoje, na nossa lição de hoje, né? No nosso estudo de hoje, nós vimos os contrastes. Contrastes entre quem anda na luz e quem anda nas trevas, né? O que anda na luz anda de uma maneira correta, de uma maneira bem alinhada das suas palavras com as suas ações. O que anda nas trevas, ele fala que é uma coisa, mas no dia a dia ele é outra. Então a gente tem que tomar cuidado nisso, fazer as escolhas corretas e alinhar nossa vida corretamente. E também vimos os contrastes entre aquele que acha que não tem pecado e aquele que admite que é pecador e confessa seus pecados. Um alcança misericórdia, o outro, né, ele está fazendo de Deus mentiroso e está se afastando dele. Né? O orgulho tomou conta do coração e é uma situação também que nós devemos tomar cuidado. Sempre admitir os nossos pecados e falhas, nunca querer que o erro permaneça na nossa vida, mas lutar contra ele mediante a força que o Espírito Santo nos dá e procurar viver uma vida de santidade diante do Senhor, que é o mais importante, tá bom?
Amanhã, se Deus quiser e assim permitir, nós continuamos com o nosso estudo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique na paz.